Obrigado pelo convite, né, para a gente estar apresentando o case da TOTVS. É difícil a gente não falar de inovação dentro de uma empresa de TI, né? Acho que a gente vive isso diariamente, todos os dias e com todos os clientes. Bom, a TOTVS hoje é a maior empresa de TI da América Latina, focada em software de gestão empresarial, desenvolvimento de software de gestão empresarial. Ela tem uma história muito forte por consolidar o mercado de ERP nacional, né? Hoje a gente possui cerca de 50% de market share, né, e presença em mais de 41 países. Né? A última aquisição nossa foi com a Bematec, onde a gente está desenvolvendo soluções aí focadas no internet das coisas, tá? Ou seja, tentar ligar e conectar o hardware das empresas, das necessidades dos clientes, com os nossos softwares, com as nossas soluções. Onde que a gente está presente hoje? A gente está montando uma joint venture nova, estava comentando com o Paulo, na Rússia. Né? Nós descobrimos que o russo não compra software americano e também não está comprando software europeu. Então, existe uma grande oportunidade para a TOTVS para desenvolver. E o caminho para a gente chegar lá foi fazendo uma joint venture com a maior empresa de TI da Rússia. Né? Então, já temos 7 brasileiros trabalhando na Rússia. A gente também tem um TOTVS Labs, no Vale do Silício, na Califórnia. Esse projeto foi desenvolvido com a Universidade de Stanford. Foram 18 meses de pesquisa entre TOTVS e a Universidade de Stanford para desenvolver esse laboratório lá em Mountain View. Né? Então, hoje, toda inovação nossa passa também por Mountain View e a gente percebe que existe uma tendência da economia que é a economia compartilhada. Então, a gente está vendo muita startup nascendo, hoje desbancando mercados consolidados. Quando a gente fala de Uber, né, a maior empresa de táxi do mundo, sem ter um veículo em frota. Né? O próprio Airbnb também quebrando aí a regra dos hotéis, né, da hospedagem no mundo todo. Tá? Então, nós vamos falar de como que a gente está chegando com os nossos softwares. Né? E por que a gente adotou o conceito de Labs? Né? Ou seja, a gente entende que hoje a maioria das empresas que estão se destacando, elas têm uma coisa em comum, que é a prática do design. Né? Ou seja, você aplicar o design, prototipar o produto ou o serviço, né? Testar e aí sim lançar ele no mercado. Né? E aqui tem uma pesquisa que apresenta o valuation, né, das empresas que têm o design como index, como DNA, as empresas mais inovadoras, e a TOTVS percebeu o seguinte: poxa, os softwares de ERP são softwares que foram desenvolvidos em linguagens já mais ultrapassadas, né? Ou seja, o bicho ficou grande, muito grande, e como é que a gente faz para que esse software dê esse salto de inovação? Né? E isso foi através do design. Basicamente, a gente está querendo deixar o motor de cálculo, né, transacional das operações transacionais e trazendo a estratégia da empresa para uma camada de inovação na nuvem, no conceito de Software as a Service. Tá? Bom, quando a gente fala disso tudo, a gente aplica o User Experience, mas, na verdade, muitas vezes o que aparece para o usuário final, para quem é usuário, aí, por exemplo, do iPhone, etc., né, o que aparece mais é o User Interface, né? Basicamente é a interface do design e o visual. Mas o que está por trás é todo um arcabouço de coisas a serem desenvolvidas para a gente chegar a entregar aquela experiência para o usuário final. Né? Então, existe uma tendência hoje no Vale do Silício que a gente chama de Co-Innovation Labs. Né? Você ter o cliente de um lado, um grande player de TI do outro, e os desenvolvedores ou universidades apoiando o desenvolvimento dessas soluções em software. Tá? Isso tudo é drivado por um novo comportamento do consumidor. Né? Basicamente, eu sou formado em administração, isso a gente aprendeu, inclusive, na Dom Cabral, eles ensinam os 4P de marketing, né? Até hoje, a gente lê ali com muita ênfase isso. Mas hoje, a gente tem um conceito que o P do product, ele se tornou
solve my problem. Então, ou seja, a gente tem que drivar as nossas soluções para atender e solucionar os problemas do usuário final. O preço, que era muito importante também, se tornou em value proposition. Não adianta a gente desenvolver um software, ou uma aplicação, ou um app no celular, que a gente não entregue valor perceptível para quem vai usar aquela solução, né? O promotion se tornou propósito, ou seja, tem que existir um propósito, né? E o place, basicamente, presença em qualquer lugar. Então, hoje a gente vive um mundo conectado. Basicamente, eu acho que se desligar o WhatsApp aqui de todo mundo vai ter febre no final do dia, né? Porque é vicioso, né? E você leva ele, inclusive, para o banheiro, para o lado da cabeceira da cama e etc. Então, as soluções hoje em software, elas seguem esse viés de presence anywhere, ou seja, o consumidor no controle, ele controla, ele hoje faz a demanda, né? Bom, a estratégia que a gente usa está muito baseada na experiência, né? Ou seja, a gente tem aqui um exemplo aqui da caixinha, você liga ou desliga com 2 botões e etc, né? Então, aqui tem um exemplo, que é uma pegadinha. Hoje a gente vê muitas empresas querendo aplicar inovação em produtos, né? O caso da Gillette, né? Começou com um, depois eles lançam o outro com 2, com 3. Aí alguém virou e falou assim, o que você acha se eu colocar um saca-rolha ali também no Gillette para sacar a rolha do vinho, né? Poxa, legal, o cara já leva ali o saca-rolha, né? Depois está com um canivete. E um cara teve a ideia brilhante ainda de colocar mais não sei quantas lâminas e o MP3 ainda na Gillette, né? Então, quantos produtos a gente não vê com várias features, com várias tendências de mercado, mas, ou seja, no final, o cara queria só fazer a barba, né? O caso de vários telefones que, poxa, o telefone hoje, ele ainda serve também para fazer ligação, né? Minha esposa, outro dia, estava no WhatsApp comigo. Que horas que você chega em casa? Passa na Araújo e compra não sei o quê. Aí eu peguei o telefone e liguei para ela. Por que você não me liga, né? Fica só no WhatsApp mandando mensagem, né? Bom, só para quebrar o gelo um pouquinho. E qual que é a diferença, né? A gente transformar o conceito de lançamento de produtos, o caso da Starbucks. A Starbucks, ela não vende café, ela vende uma experiência para o consumidor final, né? É gostoso você estar naquele ambiente, é gostoso você provar um café diferenciado, né? O mesmo caso a gente tem em software, né? Ou seja, antigamente a gente desenvolvia aplicações, e aí as aplicações se tornaram serviços. Esses serviços hoje são experiências, né? Por que a gente passou a usar mais o Uber do que o táxi, né? Por causa da experiência que está ali. É o atendimento, né? É a forma como é feito o chamado, você faz com o dedo, na ponta do dedo. Então, ou seja, essa aqui é a tendência do segmento de software. Como é que a gente faz a pesquisa e inovação? Em cima de 3 pilares, né? A gente aprofunda basicamente os negócios que sejam viáveis, financeiramente viáveis, não adianta a gente também viajar muito na maionese, né? O que está disponível hoje no mercado de tecnologia, né? Então o Labs nos traz muito disso, ou seja, quais são as plataformas disponíveis, e pessoas, né? Então a gente tem aqui uma inserção que a gente entende que isso gera inovação, ok? O funil de oportunidades, ele passa por tendências, identificações, pesquisa, geração de ideias, né? Design thinking, aplicação de design thinking. A gente faz toda a parte de prototipagem, modelos, análise de riscos, e assim a gente vai para o start, que é fazer, eventualmente, um setup de um projeto interno, ou, eventualmente, um M&A. A TOTVS também tem uma empresa que chama TOTVS Venture, que busca startups no mercado. Então, se a gente entende que existe uma tendência, para que eu vou reinventar a roda? Então, a gente traz essa plataforma para dentro do nosso ecossistema e desenvolve ali uma integração com as nossas soluções. Então, o Design Thinking dentro da TOTVS, há 3 anos atrás, a gente comprou uma empresa em São Paulo chamada UX, e isso se tornou realmente uma prática global, né? Então, a gente
envolve as pessoas, faz a pesquisa, encontra os padrões dessa pesquisa, faz a ideação da pesquisa, né? Em software é muito... É muito intangível, né, você desenvolver o software, então é engraçado até os protótipos que a gente cria com desenho e etc., até chegar no produto final. Tá? Então, alguns exemplos aqui de trabalhos, né, que a gente fez, experimentações. Existe uma tendência hoje também que a gente aplica isso dentro dos nossos clientes. Então, algumas grandes empresas estão buscando startups para desenvolver, fazer um hackathon, não sei se vocês estão tão familiarizados com esses termos de startups, e um final de semana seleciona uma startup. Mas aí o que ficou faltando? O pessoal tem um sex appeal bacana de desenvolvimento de software, né? Mas falta o calo na mão segmentado. Né? Por exemplo, vou desenvolver um aplicativo de gestão educacional de retenção de aluno, por exemplo. Né? Na hora que você vai ver, a startup desenvolve a aplicação num conceito bem legal, mas falta o conhecimento, falta o detalhe. E aí entra aquilo que eu falei no início da apresentação, que é o Co-Innovation. A TOTUS, aplicando a metodologia toda de Labs, mais o conhecimento que ela tem de mais de 40 anos desenvolvendo software, para que possa validar essas aplicações. Então, passando aqui um pouquinho. Alguns cases, né, de aplicação. A gente desenvolveu para o mercado consumidor o PDV Mobile, usando a usabilidade também de touchscreen. Deixa eu voltar aqui. Acho que está tendo um delay. Cloudificação, a gente tem uma tendência dentro da TOTUS também de aplicar esses conceitos para a gente cloudificar os nossos softwares e como que a gente entregava isso para o cliente final. Então, são feitas várias sessões também de discussão, foram mais de 400 clientes ouvidos. Né? Aqui é no segmento de saúde, que é o guia de plano de saúde também, a gente atuando com soluções, inclusive para Unimedes, né? Etc. Obras e projetos, no segmento de obras e projetos, a gente indo até no apontamento, como é que a gente faz o apontamento mobile do peão ali na obra, fazendo a medição da obra. E a parte de internet das coisas, né? Foi o que eu comentei, a gente comprou a Bematec tem uma linha de importação forte com a China, onde a gente está também importando hardware da China mais barato. Tá? E aqui foi um desafio, né? A gente começou a desenvolver numa rede grande de drogarias. Esse projeto começou primeiro para tentar buscar o perfil de cada consumidor que ia fazer a compra na drogaria. E o primeiro projeto era com câmeras, né, onde filmava a pessoa e aí pegava o comportamento daquela pessoa e isso gerava analytics para dentro dos nossos softwares. Só que o projeto inviabilizou porque se ele fosse colocar várias câmeras em várias gôndolas, vários departamentos, cada projeto para cada loja ficaria caríssimo. Cada câmera custava em torno de R$600. Né? Então, a gente pesquisou, envolveu o cliente e a gente desenvolveu uma aplicação que é essa caixinha mesmo, bem simples, com Lego, onde você tem ali um chip que faz conexões TCP/IP e a gente vê o comportamento. Eu não preciso ver a pessoa, eu preciso saber a identidade que entrou lá e o hábito daquela identidade. Não preciso vê-la. Isso baixou de 600 para um custo de quase R$6 para a aplicação. Então, aqui fica um exemplo bem legal de como que a internet das coisas está evoluindo e ajudando aí a gente a desenvolver os nossos softwares, tá bom? Uma outra aplicação que a gente está usando é o reconhecimento facial dos nossos softwares para acabar com as senhas, né? E também o comando de gestos e voz. Né? Então, ou seja, você ter soluções onde parece meio Matrix, a gente está falando aí de uma inovação muito forte, mas isso já está em prática, está em teste em um cliente nosso. Deixa eu passar aqui, ele não está. Validação em teste, tá? Então, ou seja, no segmento de agroindústria, muitas vezes o peão
o operador da máquina está com a mão suja, etc. Então, ele não precisa mais tocar no mouse, ele não precisa mais tocar na tela, né? Então, ele chega, faz o reconhecimento com a própria face, né? E usa a mão para ser o guiador e fazer as operações dos apontamentos que ele tem no chão de fábrica, tá? Então, é mais uma inovação que a gente está aplicando. Bom, pessoal, tive que correr, falar rapidinho aqui, em 20 minutos, né? Tinha muita coisa que a gente poderia brincar aqui, e fico à disposição também para qualquer pergunta aí na mesa. Obrigado mais uma vez, e bom evento para todos nós.